A inteligência artificial nas empresas brasileiras, ela é uma prioridade, mas não é uma realidade. A inteligência artificial tem um grande potencial, né, inclusive para otimizar processos-chave aí do varejo, assim como elevar também essa experiência do consumidor. E hoje, o convidado é um amigo queridíssimo, que é o professor Marcos Lupe. O Lupe, ele é professor do curso de marketing da EAC. Eu vou falar errado, depois você vai lá e corrige tudo. Da EAC USP, do mestrado em empreendedorismo da FEA USP e dos cursos de MBA. Ele é coordenador do MBA Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP Exalc. Ele já deu apoio técnico em 9 edições da NRF, que é a National Retail Federation de Nova York, a maior feira de varejo do mundo, que acontece no comecinho do ano. O Marcos vai lá passar frio todo ano. Ele é consultor na área de estratégia de varejo, com projetos desenvolvidos em diferentes empresas brasileiras. Marcos, querido, bom dia, você está bem? Bom dia, Dil, um prazer aqui, tô tudo ótimo, só esse friozinho aqui, né, que a gente tá aí, estávamos conversando até antes de começar aqui o nosso podcast. Primeiramente aí, muito obrigado aí pelo convite, né, acho que a gente se conhece há uns 20 anos mais ou menos, né, faz um bom tempo, já ministramos aulas juntos, já coordenei cursos, você coordenou também junto comigo, né, algumas lá atrás, lá quando a gente estava lá na FIA, e é um prazer aí, tô super à disposição para falar de um tema, né, que eu acho que de um setor que é bastante importante aí dentro do contexto aí da economia brasileira, né, do varejo e de tudo que vem aí, é um setor que vem se transformando muito, então acho que esse, bate-papo vai ser super produtivo aí, espero que agrade aí, né, depois a audiência aí do podcast aí da Atingir. Marcos, você é um dos maiores especialistas de varejo do Brasil. Por favor, não se defenda dessa minha acusação. Quando a gente conversou, né, você disse, pô, seria bacana a gente poder falar sobre tendências de varejo. Eu queria que você começasse falando exatamente sobre isso, né? Eh, Como é que você descreve esse novo momento do varejo que a gente pode abrir para poder falar sobre novas tendências? Eu acho que assim, isso é de conhecimento de todos, né, eu acho que quando a gente fala de varejo, nós estamos falando diretamente, né, de tudo que envolve consumo, né, e esse é como eu comentei, é um setor enorme que vem aí sendo muito impactado, né, por, uma série de questões. Primeiramente, se a gente for pensar, né, com toda essa questão, né, da conectividade das pessoas que já vem antes do grande evento que foi a pandemia, que realmente foi um disruptor aí, né, que acelerou muito essa digitalização, tanto de nós como pessoas, e automaticamente isso impactou nas empresas de todos os setores, e quando a gente fala de varejo, impactou 100%, né. Mas isso já vem, né, já vinha num contínuo, logicamente que quando a gente vai analisar também, vai falar de tendências, nós precisamos também fazer, né, sempre uma considerações a respeito do que acontece lá fora e o contexto aqui do Brasil, né, porque, o Brasil nós temos, eu sempre falo isso, né, vários Brasis, né, então a situação que nós temos aqui, né, de acesso à internet, de penetração dos smartphones, sul, sudeste é bem diferente do resto do país, né, então a gente tem que fazer muito essa ponderação, e eu sempre comento isso porque, eu tive a oportunidade, né, em 2023, inclusive também de fazer um módulo na China, né, que os caras estão anos-luz na nossa frente, e como você comentou, todos os anos aí eu venho fazendo a curadoria, né, desse grande evento que é a INRF. Mas voltando, né, à sua pergunta, claramente, inclusive na INRF, nas 2 últimas, né, nós tivemos apresentações e uma delas, né, da WGSN, que é uma grande consultoria aí de tendências que analisa tudo o que acontece aí, né, com relação
a consumo, a comportamento consumidor no mundo, eles inclusive cunharam um termo chamado de permacrise, né. Que isso quer dizer, né? A gente tem aí, não só com relação à questão da pandemia, né, mas a pandemia ocasionou, né, um aumento de inflação, né, um aumento de taxa de juros, que isso impacta diretamente, né, a gestão, das empresas, né, que atuam no setor de consumo. Isso gerou uma mudança também em toda essa questão de mão de obra, então, veja, né, Estados Unidos, aqui no Brasil, hoje uma dificuldade muito grande, né, porque o varejo a gente está falando de varejo físico, né, que muitos aqui dizem: "Ah, tá indo muito para o digital", mas só para dar um número aqui, hoje em torno ainda de 85% de tudo que se vende no varejo brasileiro ainda é físico, né. Lógico que a gente pode discutir depois essa questão da jornada e tudo mais, então a escassez de mão de obra traz um problema, sério, né, para as empresas desse setor, instabilidade geopolítica, né, com guerras, toda essa questão dessas jornadas aí, né, dessa mudança da jornada de consumo, isso tem impactado e além das tecnologias, né, que provavelmente a gente vai falar daqui a pouco a respeito dessa inteligência artificial, né, tudo isso vem impactando, fortemente, né, o mercado de consumo. E o que eu posso te dizer, pensando aqui no conte posso falar a respeito do Brasil, o varejo ele nunca esteve tão heterogêneo, né. Porque é lógico que as notícias, de empresas, né, que não estão em boa situação, elas, se sobressaem às que estão bem, né, mas hoje, por exemplo, né, nós temos segmentos, por exemplo, como, segmento de saúde e beleza, né, de varejo farmacêutico indo muito bem, toda a questão relacionada aos atacarejos e em contrapartida nós temos várias grandes empresas, né, só para citar algumas aqui, né, Americanas, Marisa, Tok uma Casas Bahia, né, que, não chegou a entrar numa recuperação judicial. Então todos esses aspectos que eu comentei antes, né, tem impactado, de uma forma, eh essas empresas que estão dentro desse segmento, mas de uma forma diferente. O que que é o diferente? O diferente é quem, né, já vinha inclusive antes da pandemia, né, naquele processo, naquela palavrinha mágica que a gente fala, né, da transformação digital, né, já vinha se digitalizando, já vinha se estruturando. Quando aconteceu a pandemia, que foi o grande disruptor ali, né, já tinha condições melhores que outras, né, e isso vem obviamente, trazendo essa situação aí do varejo. Isso estou falando obviamente de Brasil, né, desse mercado, com tão heterogêneo, né, de empresas indo muito bem, mas muitas empresas também aí ficando pelo caminho. Então, assim, numa tônica geral, essa é a situação, e numa situação como essa não tem, né, de mudança, de disrupção, de incerteza, não tem outra alternativa a não ser os gestores, né, se estruturarem e terem métodos de buscar serem ágeis, né, de se adaptarem e terem flexibilidade, porque essa é uma situação que não vai voltar ao passado, né, não é que, tudo isso que eu comentei aqui, a gente vai voltar numa situação de estabilidade, isso não vai acontecer, né, então essa é a tônica hoje quando a gente pensa de tudo que está relacionado ao mercado de consumo e ao varejo propriamente dito. Ficou muito forte aqui para mim e, assim, as empresas que já vinham investindo em tecnologia se beneficiaram das mudanças de comportamento do consumidor que foram mais radicais, vamos chamar assim, durante a pandemia, porque, não tem opção, eu tenho que usar tecnologia mesmo. Então, pô, quem é que já tem? E essas empresas se beneficiaram. E isso as grandes, né. Não só a tecnologia, tá, Ed? Um aspecto importante que esse inclusive é um erro bastante comum, né, quando
nós tratamos de tudo que, como eu comentei, do que está relacionado à transformação digital das empresas, que basicamente isso está calcado no tripé, né, de Hum. tecnologia, de pessoas e de processos, tá. Legal, legal. Então, que vinham investindo em tecnologia, mas também que já tinha uma mudança, né, de uma cultura organizacional também, né, de ter um mindset ágil, de estruturar processos que acompanhem todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado. Pô, esse tripé aqui abre uma outra perspectiva, né, até porque as próprias empresas escutando isso daqui, elas já podem fazer uma autoavaliação, né, do tipo: "Aon como que eu consigo me desenvolver com tecnologias, com pessoas e processos?". Porque se isso pegou as grandonas, é de se esperar que isso vá, trazendo sob a forma de cascata, né, tipo as médias, depois daqui a pouco a padaria aqui da esquina, que deve olhar para isso e falar: "Imagina, isso aqui é uma bobagem", daqui a pouquinho ela vai ser, envolvida nesse processo também. E você falou agora há pouco, né, e eu realmente queria entrar nisso aqui mesmo, né. Como é que você vê, né, olhando para esse primeiro do tripé aqui da tecnologia, a questão da inteligência artificial? Que a gente fala de inteligência artificial, normalmente o povo do escritório fala da IA como uma tecnologia para melhorar a produtividade. IA é muito mais do que isso, né. Conta um pouco mais, como que a IA tá interferindo no varejo? Antes da gente ir diretamente a essa pergunta, Edil, você comentou, né, a pessoa da padaria, né, na verdade, a essa questão, né, da do pós-pandemia, né, pós 2021, 2022, essa pessoa dessa padaria de pequenos negócios, ele não precisa, quando a gente fala também de digitalização, ele trabalhar com o WhatsApp, né. O WhatsApp hoje se tornou no Brasil especificamente, quando nós pegamos mundo, né, primeiro lugar em usuários do WhatsApp é a Índia, segundo lugar é Brasil, o WhatsApp ele se tornou hoje uma ferramenta tanto de venda quanto de comunicação, né, com a sua base de clientes. Então, quer dizer, isso hoje, desde uma pequena empresa até uma empresa enorme, ela precisa se preocupar com essa questão, né. Agora, entrando especificamente na inteligência artificial, né, que esse é o grande buzz aí do momento, e é interessante a gente fazer um parênteses aqui também em relação a isso, porque a ANRF, né, quem não conhece, né, esse evento que acontece há pouquinho tempo, acho que essa última edição foi a edição de número 118, quer dizer, existe há mais de 100 anos, né, coisa de americano. Lá nós temos junto com o evento, né, uma feira só de tecnologia, são mais de 1000 expositores, e muitas tecnologias a surgirem, inclusive a tal do metaverso, né, há 3 anos atrás era o metaverso. E por que que eu estou falando isso? Porque a inteligência artificial, né, realmente, é uma tecnologia aí, né, e aí todo o que envolve tudo a questão da inteligência artificial que realmente tem se mostrado, né, aspectos muito positivos de implementação, né, e de, obviamente, de se conseguir resultados positivos, né. Agora, a inteligência artificial já existe há muito tempo, né. Se nós formos pegar, inclusive empresas, né, a Amazon utiliza, né, a questão da inteligência artificial há muito tempo, em toda a questão logística e uma série de outras funções. O que acontece é que a partir de 2022, né, com o ChatGPT, isso acabou chegando para o usuário comum, né, para nós, né. Então a gente consegue entrar lá no site, no aplicativo e conversar, e estar falando que: "Ah, olha, estou utilizando a inteligência artificial". Então isso caiu, né, a inteligência artificial generativa, isso trouxe essa acessibilidade aí para todos nós simples mortais, né, não é aquele cientista de dados, não é aquele cara que coda, nada disso daí. Bom, o que acontece é que além da introdução da inteligência artificial generativa, nós temos aí
hã, 4 fatores, né, que também corroboram para esse crescimento acelerado também da questão da inteligência artificial. O primeiro deles é dados, né, dados já há muito tempo, hã, nem tem os números, né, porque isso muda toda hora, são gerados pentilhões, né, sabe aqueles números, aquelas coisas de dados a cada dia, a cada segundo, mas dado é o que não falta, né. O segundo aspecto que vem evoluindo muito é a questão da nuvem, né, de você conseguir, então hoje, né, as empresas, trabalharem, então eu não preciso ter um data center, um negócio enorme para ficar armazenando. Então, o custo, né, de armazenagem também desses dados, ele vem, decaindo muito, né, ao longo do tempo. Segundo as terceiro aspecto, desculpa, é a questão da conectividade, que aqui no Brasil ainda a gente já tem esse aqui em São Paulo a gente entra no celular, tá lá o 5G, mas a gente sabe que é um 5G, tupiniquim, né, mas, por exemplo, lá na China, é impressionante, né, as coisas então quer dizer, essa questão do 5G, o que ela vai diminuir muito é a questão da latência, né, então não vou entrar nesses detalhes técnicos, mas esse é um terceiro aspecto. E o quarto, que isso sim vem evoluindo absurdamente nesses últimos anos, é a questão da capacidade computacional, né, então tanto que quando a gente pega isso, a NVIDIA hoje é uma das empresas, né, que desenvolve lá os chips lá para inteligência artificial, que mais, valor de mercado um dos maiores do mundo e tudo mais, né. Então quer dizer, esses quatro fatores, né, vêm proporcionando realmente que isso, possa ser, né, implementado e utilizado dentro das empresas. A grande questão que, inclusive um amigo nosso, né, o Eduardo Terra, ele fala muito disso, ele lançou um livro, né, Inteligência Artificial no Varejo, inclusive quem tiver curiosidade, né, depois pode buscar isso, tem para vender na Amazon e tudo mais, mas ele fala muito dessa questão, né, quer dizer, inteligência artificial nas empresas brasileiras, ela é uma prioridade, mas não é uma realidade, perceba? Quer dizer, por quê? Porque, quando a gente vamos falar especificamente do varejo, né, a grande maioria das empresas do varejo são empresas chamadas, né, que a gente pode chamar de tradicionais, eram empresas que existem há muito tempo lá do varejo físico, estão migrando, né, estão nesse processo, a grande maioria, porque se fala muito do tal do omnichannel, mas poucas empresas realmente no Brasil de varejo podem se dizer que entregam uma experiência omnichannel para o seu consumidor, tá. Mas a grande maioria está no multicanal híbrido. Só um esclarecimento aqui, o omnichannel é você conseguir fazer isso através de múltiplos canais. Isso, o omnichannels para aqui, para o pessoal aqui que não está muito habituado, eu tenho uma definição, mas pensa sempre no cliente único, né. O que que é o cliente único? Quer dizer, o cliente único é o mesmo cadastro, você consegue mapear a jornada dele tanto lá no e-commerce, quanto na loja física, quanto no aplicativo, e não só isso, né. Esse cliente único também subentende-se que você tem todos os dados dessa pessoa e dessa jornada que você vai conseguir também personalizar a sua comunicação, todo o trabalho não só de venda, né, mas a comunicação que você tem com esse cliente. Então esse é na essência, o tal do omnichannel. Então o que que acontece? O grande problema é que essas empresas, né, tradicionais, ainda tem que fazer um trabalho interno, né, muito, em investimento de gestão de dados, né, de base de dados, de softwares, né, de, sistemas aí legados que existem, que são ainda antiquados para o momento atual, que hoje quando a gente vai na nuvem se fala muito em trabalhar, né, com APIs, com microserviços, uma série de outras questões, né. Então, assim,
A inteligência artificial tem um grande potencial, né, inclusive para otimizar, processos-chave aí do varejo, assim como elevar também essa experiência do consumidor, mas o que eu posso te dizer ainda que tem um longo caminho, né, a seguir. Então algumas empresas que já estavam avançadas nesse processo de digitalização da transformação digital, então, por exemplo, o Magazine Luiza, né, uma C&A, uma Leroy Merlin, por incrível que pareça, né, a Leroy Merlin vem fazendo um trabalho muito bom ao longo dos anos aí, de tudo que está relacionado a isso. Então essas empresas que já estão, hã, com essa lição de casa feita, elas com certeza elas têm aí, um potencial enorme de irem implementando em pontos-chave, né, a questão da inteligência artificial, de novo, né, e com o potencial de melhorar essa experiência do cliente e também de otimizar, processos internos aí. Faltou só, nesses 3 pontos aqui, o pilar da questão das pessoas, tomara que eles chamem a gente para dar treinamento. É, Ah, com certeza, isso daí é na verdade, né, tudo que a gente lê, hoje, né, vários estudos que analisam todo esse processo, não no Brasil temos poucas pesquisas relacionadas a isso, mas lá fora, o grande calcanhar de Aquiles nesse processo, né, nem processo, nessa jornada da transformação digital, são as pessoas. onde que você percebe que a capacitação dessas pessoas, ela é falha? Na visão crítica do processo? É no entendimento de como resolver melhor alguma coisa? Onde que você enxerga carências mais, assim, evidentes? É claro, não falando dessa ou daquela empresa, mas no geral. Quando a gente vai, né, primeiro que quando nós pensamos, né, nas empresas relacionadas a esse mercado de consumo e de novo, né, eu não estou falando das, pure players lá que estão só no digital, né, eu não estou falando do Mercado Livre, eu não estou falando de uma Amazon, né, eu estou falando da grande maioria das empresas, vamos falar do Magazine Luiza, né. Existe uma grande dificuldade porque, primeiro, né, é um segmento que ele é intensivo de mão de obra, mas nós sabemos que a mão de obra no Brasil, né, infelizmente, por uma série de razões que não vem aqui ao caso, ela não é preparada, tanto que alguns números, eu posso estar enganado com o percentual, saiu agora acho que algumas semanas, né, parece que mais de um terço, é um número alto, né, de brasileiros são analfabetos funcionais, né. Então você imagina, pra que você consiga, né, trabalhar com essa base, né, para treinar essas pessoas e conseguir que elas desempenhem, entendam todo esse contexto, é uma dificuldade enorme. E para piorar ainda no Brasil, com uma taxa, né, que a gente tem hoje uma taxa aí de desemprego a menor nos últimos talvez 20 anos, se eu não me engano também esses números às vezes a gente, não guarda muito bem, mas em torno de 6,2, 6,3%. Então existe uma dificuldade muito grande, né, hoje das empresas. Para você ter uma ideia, empresas, né, do segmento supermercadista, que é extremamente intensivo, não dá para você mudar aquela pessoa ali que está ali na frente de caixa, que repõe aquele estoque dentro da loja, né, não tem gente para trabalhar, entendeu. Então, hoje quando a gente pensa, né, nesse segmento específico, né, e fala do varejo como um todo, isso é uma grande dificuldade e um grande problema, né, para a área de pessoas, de gestão de pessoas mesmo dentro dessas empresas, né. Agora, como é que a gente olha para o varejo físico, né, pensando no futuro? Porque, você falou isso e eu queria repetir, porque isso é super importante. O Brasil é grandão, né, você tem diferentes realidades regionais, né, então aquilo que funciona no Nordeste não vai funcionar no Norte da mesma forma, que vai ser completamente diferente no Sudeste. Como é que você imagina, né, pensando em futuro e tendência, olhando essas lojas físicas?
a grande questão, né, quando a gente fala de loja física, isso é um ponto até interessante, né, eu sempre menciono isso, porque no mercado americano a gente sabe que tem lá um mastrodonte chamado Amazon, e a Amazon claramente foi ah ah ah, uma das causas, né, de falência de muitas empresas lá nos Estados Unidos. E por que que eu estou falando isso? Porque na NRF teve a gente tem lá as big sessions, né, tem 4.000 pessoas assistindo, e eu posso estar errando aqui a data, mas foi isso há 9 anos, mais ou menos, atrás, né, nós estamos falando de 2015, 2016, quando a gente estava lá fora com o online rampando, uma das palestras estava lá, né, enorme assim: "The stores are dead", né, quer dizer, as lojas Morto. físicas estão mortas, né. E claramente, se a pessoa pudesse, né, voltar atrás, ela teria que apagar aquele slide, porque isso não vai acontecer, né. Mas o que a gente pode dizer é que as lojas físicas, elas precisam se reinventar, né, ela vem ganhando outras funções, mas ela permanece com um aspecto estratégico, essencial dentro do contexto da jornada de compra dos consumidores. Então um dado importante, que eu já mencionei isso, né, muita gente pode olhar e dizer assim: "Ah, você mesmo trouxe, né, um dado que 85%, 86%, esses dados mudam um pouco, né, dependendo de como você mensura, acontecem no varejo físico, né, e apenas 13%, 14, 15% acontece no online". O grande problema disso, desse pensamento, é que esses 85%, na jornada, eles foram muito impactados pelo digital. Então, a maneira que as pessoas, né, elas vão se digitalizando. O que que é se digitalizar, né? Você vai ter um smartphone, você vai ter acesso à internet, tanto que você vê, né, o comportamento das pessoas. Tem gente que treme, né, a hora que a bateria do celular, acaba, ou entra em qualquer loja que não fornece Wi-Fi, já começa: "Ô, qual que é a senha do Wi-Fi? Qual que é a senha do E do Wi-Fi?", Wi-Fi. entendeu? Verdade. Por quê? Porque essa jornada, hoje, ela é muito impactada pelo digital. Então, olha uma dificuldade, né, que surgiu dentro desse contexto para os vendedores. Você pega um vendedor hoje de uma empresa, né, que vende eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ou mesmo numa loja de roupa, por exemplo. Outro dia eu estava vendo uma apresentação do Paulo Correia, que é o CEO da C&A, né. Falou: "Olha, as pessoas chegam lá na loja com um print já daquele vestido, que pode ser da C&A ou pode ser lá da concorrente. Você tem alguma coisa parecida com isso?". Ou Olha, numa loja de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, muitas vezes ele já sabe tudo sobre aquela televisão, entendeu? Ele foi lá. Então, a loja física, ela vai precisar realmente se transformar. E um dos aspectos que hoje, né, dentro desse contexto, uma das funções, na verdade, da loja física é se tornar um hub logístico. Então, o que que quer dizer um hub logístico? Só para você ter uma ideia, um dado aqui que talvez aqui vai impressionar quem nos escutar posteriormente, isso é um dado público. A Petz, hoje 45% das vendas dela, né, já são dos canais digitais, mas 90% saem das lojas físicas dessa venda que foi feita no digital. Então, quer dizer, a loja física, ela se tornou um ativo extremamente estratégico ali. Por quê? Porque a pessoa, tanto ela pode ir lá retirar, e aí para isso o frete é grátis, né, e as pessoas adoram, o frete, não pagar o frete grátis, mas também para ela servir aquele consumidor que muitas vezes, para sair lá de um centro de distribuição, levaria, sei lá, entrega 2, 3, 4 dias, dependendo de algumas localidades, uma semana, né, norte, nordeste e tudo mais, sai daquela loja
isso é entregue no dia seguinte ou em 2 dias, né. Então, esse é uma das questões, né, que, são funções, né, a loja se transformar num hub logístico, a loja se transformar numa plataforma também de serviços. Então, se alguns aqui conhecerem, né, inclusive a Casas Bahia, né, ela tem algumas lojas que eles vêm, testando, né, são lojas que a gente chama de flagship, eles têm uma na Marginal, eles têm uma no Shopping Aricanduva e parece que estavam lançando uma terceira para testar exatamente todas essas questões. Mas, por exemplo, você chega lá numa loja, você tem um local que você pode fazer, manutenção, né, de equipamentos eletrônicos, ou eles têm serviço de instalação, de eletrônicos. Outra questão, né, a questão da experiência na loja física. Então a gente vem a isso não preciso nem mencionar nomes, né, mas as pessoas devem estar percebendo que as empresas que estão ligadas nesse movimento, né, vêm proporcionando vários aspectos relacionados a tudo isso. Então, é muito simples, se alguém aqui é cliente, por exemplo, citar um nome aqui, da Riachuelo, né, é só ver como as lojas da Riachuelo, elas vêm se transformando, né, em tudo isso que eu estou falando aqui, né, um hub logístico integrado, né, com o digital, é um local de que gera dados, então se você conseguir, trabalhar muito bem isso, né, você consegue dados ali, das pessoas que estão frequentando a loja. Outra questão também, essas lojas elas precisam ser muito mais proativas. Vamos pegar um exemplo, shopping center, né. Shopping Aham. centers, quando a gente vai lá no período, sei lá, hora que abre, 10, 11 horas da manhã, não tem ninguém quase, né, é muito pouco. Esse vendedor, se você, munir esse vendedor com treinamento e com ferramental, ele é uma pessoa ali que pode se tornar ali um vendedor ativo por vendendo pelo WhatsApp ou por um Instagram. Só para você ter uma ideia, isso foi acho que há 2 anos atrás ou 3, 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, né, nós fizemos uma apresentação da in na in na NRF, da gestora de marketing da Farm. A Farm hoje, né, hoje não, né, já naquela época, tinham vendedoras que acabavam faturando mais do que inclusive a gerente da loja. Por quê? Porque ela munida de um CRM, de um banco de dados, de ferramentas, ela e com possibilidade de fazer vídeo e tudo mais, e mostrar isso, hoje não é tão novidade, né, mas lá aquilo era essa pessoa, ela vai ganhando novas funções e essa pessoa está onde? Está dentro da loja. E no mais longe ainda, né, lá na China eu tive a oportunidade de ver, acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar do live commerce, né, que é a Polishop 5.0, sabe, aquela coisa que você Sim. fica mostrando dentro da loja física, mini estúdios que as pessoas ficam ali transmitindo o tempo todo, né, vídeos mostrando a roupa, mostrando aquele acessório, vendendo por isso. Então isso está acontecendo aonde? Ah, no ponto de venda, entendeu? Outras questões, buscar diminuir, o que a gente chama de atrito, né, com o cliente, formas de pagamento. Então outro dia mesmo até achei bastante interessante, eu fui com a minha esposa no Boticário, que é uma das empresas aí mais avançadas, né, nessa na entrega dessa experiência omnichannel, a própria vendedora ali com um device ali, né, com tipo um celular, ela mesma já faz a venda, já faz a cobrança, coloca o produto na sacola e vai embora. Isso é super interessante, por quê? Porque nós sabemos que fila em loja é um dos detratores maior da experiência do cliente dentro da loja. Então, assim, estou comentando com você, né, e com quem nos ouvir posteriormente, quer dizer, de vários aspectos que vão trazer aí, né, uma importância estratégica para esse ponto de venda físico, mas desde que, né, os gestores entendam todo esse contexto e também vão
mudando, né, aquele local que no passado servia simplesmente para transação, né, para vender, o produto ou vender o serviço. Tô com muita raiva, porque a gente está chegando no fim do nosso papo aqui. Eu já vou desde já te avisar que a gente vai ter que continuar isso aqui numa segunda parte, porque eu queria que você falasse sobre retail media e não vai dar tempo de falar hoje, mas você vai ter que vir aqui só para poder falar sobre isso aqui, porque é muito relevante. Que é outro tema, né, que aqui para quem não está muito acompanhando, é outra assim como a inteligência artificial, o retail media nesse ano inclusive, Edil, a NRF sacana, né, americano gosta de arrancar dinheiro das pessoas, como no ano passado teve um baita de um boom, né, de interesse com as palestras a respeito de retail media, nesse ano eles fizeram um evento separado e cobraram. E cobraram. Sobre o Cara, retail media, é um negócio super interessante também. poucas palavras, porque depois eu quero te fazer mais uma pergunta. O que que é retail media? Na verdade, o retail media, né, ele já vem aí, a gente o mais tradicional é exatamente o que os marketplace, que por sinal, só para dar um dado aqui para os nossos ouvintes, hoje aqui no Brasil, praticamente 85% do varejo, digital aqui no Brasil estão na mão de marketplaces, tá. Então esses caras, mas lembrando que o Magazine Luiza também é um marketplace, mas o maior é o Mercado Livre. Esse pessoal, desde lá, né, isso começou lá com a Amazon, só para você ter uma ideia, no ano passado a Amazon Ads, lá no mercado americano, faturou mais de 30 bilhões de dólares, né, então é um negócio enorme. Então quando a gente fala do retail media, a gente pode pegar, 3 vertentes. Uma dessas é a questão do que a gente chama do search, né. Então, da mesma forma que, as empresas acabam pagando lá, né, para o Google num link patrocinado, as empresas também pagam internamente, né, que é o que a gente chama com os e-commerce, com os marketplace, é o que a gente chama do Search Plus, né, que é, internamente, né, como eles têm dados de tudo que está acontecendo lá dentro, você pode, essas empresas monetizam isso daí, assim como o Google, a Meta monetiza também. Uma segunda vertente é exatamente esses grandes varejos, você deve estar vendo, nas lojas físicas cada vez mais painéis digitais, né, que é o que a gente chama do digital signage, mas também são painéis, né, televisões e tudo mais, que vão servir, para se trabalhar muito bem em juntar o digital com o físico, percebe? Então essa é uma outra vertente, você vai pegar, por exemplo, o Pão de Açúcar é um que tem investido muito, inclusive eles têm uma divisão lá de ads também. E as outras marcas que esse é em menor um percentual menor que tem muito que se desenvolver, é aquela marca, né, aquele varejo de marca exclusiva, é trabalhar com todos os dados do CRM, né, ou desses programas de relacionamento e tudo mais, entendeu. Então, esse é um grande negócio, que só para também trazer um dado, né, no ano passado, lá a Amazon, os Estados Unidos, fez 30 bi, mas esse foi um negócio de quase 55 bilhões de dólares, né, 2024, que é concorrente, é o terceiro, né, depois de Google e depois de Meta, né, dentro desse setor, dentro de tudo que se fala aí, né, de investimento em propaganda, em publicidade e tudo mais. Então, é um negócio para se entender, né, mas ainda tem um longo caminho, assim como a inteligência artificial, mas tem um potencial grande aí nesse segmento de varejo. Cara, a gente precisava fazer um podcast semanal chamado Varejo News para você poder ficar contando essas coisas toda semana. E, meu, é muito dinâmico, essas coisas mudam pra caramba. Sim, Você vê, cara, a gente sim. tem muita coisa que a gente pode falar aqui. A gente pode chamar o Edu Terra também, ficamos nós 3 aqui falando. Ó, se Pô, a ia gente ser chamar o Edu então, é, aí é. a coisa falando outra, né, fazendo uma propaganda, um negócio super legal. Quem gosta também de varejo,
ele com o Alberto Serrentino, eles acabaram inclusive até lançando um livro, eles fizeram um podcast que chama 10 mais 10 e eles chamaram 10 CEOs, né, para tratar de vários assuntos, hã, por exemplo, né, relacionado à jornada de consumo, à loja física. É bem legal, são 10 capítulos, sabe, que Legal. eles tratam de todas essas temáticas aí. Quem tiver, obviamente, interesse, é bem legal, eles não monetizam nada em cima disso, mas é um conteúdo bastante relevante. Valeu a dica, valeu a dica. Marcos Lupe, eu tô aqui com raiva, porque eu vou ter que te fazer a última pergunta, mas você já sabe que você vai ter que voltar aqui mesmo, então você entrou pelo cano. Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta que é a que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, porque a gente fala de negócios e de liderança, e eu queria terminar com essa pergunta. Lupe, o que que é liderar? Eu acho que, no atual contexto, né, de mercado inclusive, eu acho que as pessoas precisam ficar muito atentas, né, a essa capacidade pelo seguinte, né, essas novas gerações que vêm aí entrando, né, os tais dos milênios, do Z e o que vier pela frente, né, desses alfa, eles têm uma forma de pensar, de se comportar muito diferente da nossa, por exemplo, né. Então eu acho que liderar é ter exatamente essa percepção, é conseguir filtrar e entender, né, todos os direcionamentos, estratégicos daquele negócio, né, daquele segmento, daquele setor, e buscar transformar isso, no dia a dia de uma forma, clara, objetiva. E o que eu vejo um grande problema, né, na liderança hoje das empresas, é com relação a trazer realmente um feedback, real e necessário em muitas situações, entendeu. Então eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, né, claramente, a liderança hoje ela é é essencial, né, dentro desse mundo de que a gente vive hoje, né, com mudanças cada vez, mais rápidas e contínuas, né, nada disso vai mudar dentro desse contexto e também dessas novas gerações que precisam ser entendidas, né. Então a gente vê muita contradição aí nisso: "Ah, esse pessoal não quer nada com nada", né, são a geração neném, né, que alguns colocam, e eu acho que isso demanda, né, estudo, demanda uma percepção mais apurada, dos gestores, né, principalmente dos gestores sêniores, para entender, todo esse contexto e conseguir realmente, fazer uma liderança que atenda, né, e que, busque atingir aí os objetivos de cada empresa e cada setor. Cara, obrigado pela aula, foi espetacular, aprendi pra caramba. Cara, toda vez que a gente sai para tomar nosso café, pra gente almoçar, eu aprendo muito, aprendi muito agora também. Marcão, muito obrigado. Fala tchau pra nossa galera aqui. Que agradeço aí, muito legal aí o papo aí com você, fico aí à disposição. Realmente, quando a gente fala de varejo, de mercado de consumo, que sai até um pouco, né, do métier aqui aqui do podcast, mas espero que o pessoal aí, aproveitem, né, aprendam um pouco também, né. Eu sempre aprendo, aprendo com você, aprendo com os meus alunos. A gente é o lifelong learning, né, a gente não vai parar nunca mais. E muito obrigado aí, e vamos lá, vamos para frente aí que o Brasil precisa de pessoas como nós aí, como quem está e os que estão nos escutando também. Bom, pessoal, tenho certeza que vocês curtiram. Vão se acostumando com a cara feia do Lupe aqui, porque ele vai voltar aqui para ele poder falar mais coisas aqui. Lupe, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a vocês todos que ficaram aqui até agora. Semana que vem tem mais aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.